Boa noite, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Pai Ribeiro. Nós estamos aí com mais uma edição aí do Acorda Batuqueiro. Estou aqui hoje transmitindo da casa da mãe Eliane. Viva, Eliane. Boa noite, a bênção a todos. Tudo bem? É um prazer estar com vocês essa noite. A mãe Eliane aí que estamos prestes a fazer a obrigação aí para Bará. Então já estou aqui já metendo a minha preparação técnica, né? Para sábado, então, nós fazer aquele tirê bonito. Já fico desde mão, todo mundo convidado. Então, nós vamos hoje apresentar aí um Babafio. Vou deixar aí para o Rafael aí fazer as honras. Boa noite, Acorda Batuqueiro. Boa noite, povo gaúcho, catarinense e os demais estados brasileiros. Boa noite, o Pai Ribeiro. Boa noite, a mãe Eliane de Chapanã, lá de Butiá, Rio Grande do Sul. Satisfação estar falando com todos os ouvintes que estão nos assistindo pelo Grande Axé e demais transmissões aí. Boa noite ao Babafio, benção ao meu agome e benção aos mais velhos, aos mais novos, né? Uma satisfação estar recebendo hoje o Babafio. O vereador Cláudio Janta não vai poder se fazer presente por motivo de agenda, né? Então a gente pede desculpa ao nosso público aí que estava esperando a palavra, algum debate, alguma discussão acerca do trabalho desenvolvido pelo Cláudio Janta na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, do Estado do Rio Grande do Sul. Por motivos de agenda, não vai se fazer presente. Mas estamos com um líder de matriz africana, um babalorixá, bem conhecido na região metropolitana, né, aí do lado de Viamão, e bem articulado, muito bem representado aqui em Santa Catarina. Até hoje à tarde, hoje pela manhã estava falando com a mãe Eliane também, do PDT Axé aqui, tecendo boas recomendações ao Babafio, o Pai Camargo também. O pessoal tem um carinho grande por ti aqui, filho, em Santa Catarina, pela tua caminhada e pelo teu trabalho que tu tem feito aí. Mas já vou te falar que a galera vai te fazer perguntas sobre a tua lei aí. Bom, Babafio, coordenador nacional de articulação política, Afonso Pótman, secretário estadual do PDT Axé, coordenador nacional de formação da teia legislativa em defesa dos povos tradicionais de matriz africana, conselheiro municipal do povo de Terreira em Viamão, presidente nacional das cooperativas dos povos tradicionais de matriz africana. Nosso boa noite, Babafio. Boa noite, a bênção, Pai Rafael, Pai Ribeiro, Mãe Eliane, todos os nossos telespectadores, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, meu agô a todos, todas e todes, e a bênção da nossa ancestralidade, né, que nos permite estar aqui hoje. E vamos dialogar, vamos para a conversa, vamos para o diálogo, para o debate, trazer informações importantes para o nosso povo aí. Uma grande honra e obrigado pelo convite. Bom, nossa primeira... Vamos seguir o teu currículo ali, né, para a gente poder falando sobre a coordenação da articulação, né, da política Afonso Pótman. O que tu pode nos falar em termos aí de... Eu não sei se tu quer falar a nível nacional, tu vai falar setorizado por região, né? Também, de repente, é bom dar um apanhado de região, né? Nordeste, Sul, Centro-Oeste, enfim. A gente queria saber essa coordenação nacional de articulação política Afonso Pótman, como é que funciona e a quantas anda? Bem, primeiro entender o que é o Afonso Pótman, né? É o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais da Africana, um fórum aí com quase 10 anos de existência, hoje já com braços, né, em vários estados da federação, mais de 16 estados. Então temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Norte e mais alguns estados, não vou lembrar todos de cabeça, e também vários municípios. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos fórum já constituído em Viamão, Porto Alegre, Pelotas, São Leopoldo e Litoral, né? E alguns outros já estão aí, Rio Grande também, e outros que estão se constituindo. O fórum é um espaço de debate do nosso povo, né? De proposição, de políticas públicas para o nosso povo, né? É pensar de fato o que a gente pode fazer enquanto povo tradicional, de pensar a política, né? Pensar o que nosso povo precisa de leis, o que o nosso povo precisa estar construindo, de modo a garantir que a redução da intolerância, o combate ao racismo, ao machismo, um fórum aí que hoje
vem a largos passos e vem provocando várias relações políticas institucionais, né? Como a própria Constituição hoje da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais Africanos, que já existe em 3 instâncias, né? Tanto a nível federal, uma frente parlamentar mista, contando com deputados e senadores, no Rio Grande do Sul, uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, Viamão e Pelotas, frentes parlamentares nas câmaras de vereadores, fazendo com que a gente possa, com uma frente parlamentar que leva o nosso nome, que defende o nosso conceito, estar defendendo política pública de verdade, né? Para além do dia do orixá, do dia da tradição, mas pensando como é que a gente pode ter reparações, né? Reparações históricas, para além de pensar um dos elementos que para nós é muito caro, e nós vivemos isso na PL 21/2015, que é pensar como é que a gente consegue manter a nossa alimentação tradicional garantida a partir do abate tradicional. Então é uma discussão que a gente vem fazendo aí no Brasil todo e se articulando e ajudando e levando informações e também construindo coletivamente, né? A nossa tradição é uma tradição que ela é coletiva, né? Então a gente precisa também estar coletivamente pensando junto. O que realmente a gente precisa, o que realmente a gente quer, o que realmente a gente precisa para fazer a diferença, para que nós possamos novamente andar num trilho positivo e ter a nossa tradição um pouco menos atacada, né? No viés que é atacado hoje. É um pouco disso. Legal. Com relação a essa situação, assim, fazendo um comparativo aí já que é os 2 estados aqui, o Ribeiro está representando o Rio Grande do Sul e eu Santa Catarina, nessa criação desse programa, com a Corda Batuqueiros, qual é a comparação que tu faz com o nosso estado aqui, levando em consideração também que nós temos também aqui povos de almas tradicional ligado de almas de Angola, né, que é uma religião eminentemente daqui, mais candomblé, né, e o batuque do Rio Grande do Sul, né. E tu poderia fazer um comparativo? Quando a gente fala em povo tradicional de matriz africana, é um termo que foi cunhado justamente para dar conta de tudo aquilo que nós somos enquanto povos tradicionais. Porque quando a gente pensa na matriz africana como um todo, a gente tem que pensar da onde se origina esse processo, né? Então, nós somos quem somos enquanto batuqueiros, quimbandeiros, umbandistas, candomblecistas, porque num passado não tão distante, homens e mulheres negras foram sequestrados e escravizados e trouxeram para cá um pouquinho daquilo que tinham no seu coração, que era a sua ancestralidade através das diversas manifestações do seu sagrado. A gente vai chamar de orixá, vodum, inquice, encantado, exu, caboclo e assim por diante. Então, o termo povos tradicionais de matriz africana é o termo que nós, enquanto instituição, chegamos à conclusão que era o que mais dava conta de representar o que nós somos enquanto indivíduo, né? Para além da estrutura física da Casa de Santo, nós somos indivíduos e que sofremos constantemente com esse sistema, né, racista que nos bate a todo momento. Então a realidade de Santa Catarina não é diferente da realidade do Rio Grande do Sul, que não é diferente da realidade do Paraná e assim por diante. E no Brasil todo. Porque independente, vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo, né? Independente do local, né, geográfico que a gente esteja no Brasil, a gente ainda carece de uma regulamentação sobre a questão dos animais que nós consumimos para a tradição de matriz africana. Né, e nós sentimos no bolso e na pele constantemente esse processo. Então, pensar isso enquanto política pública, que seja uma relação transversal, independente do que cada um e cada uma pratique dentro das suas casas ou considere enquanto sagrado, é assim que nós pensamos. É justamente pensar que não importa o que o pai Ribeiro, o pai Rafael, o Babafio faz dentro do seu quarto santo, do seu abacé, do seu congá. O que importa é que nós precisamos garantir que os nossos pais, mães, iniciados possam fazer e professar sua fé de acordo com aquilo que a ancestralidade lhes conferiu, né? Lhe garantiu que eles pudessem estar fazendo como herdeiros desse processo afrodiaspórico. Mas a minha pergunta foi assim, Fio, no sentido de... Como é que eu vou te explicar? O Rio Grande do Sul está mais à frente de Santa Catarina? Santa Catarina está mais... Qual é a vanguarda nesse sentido, né? É interessante o povo saber as articulações, que é a Coordenação Nacional de Articulação Política. Quantas anos essa articulação no hoje... Estado, né? E aí, enfim, é bom trazer esses dados para os ouvintes, né?
Perfeito. Hoje o fórum está constituído no Rio Grande do Sul, com uma coordenação aí de 13 integrantes da sua coordenação principal, mais uma centena de pessoas aí que é vinculado ao fórum, né? Porque ser do fórum não necessariamente obriga a pessoa a ser de uma coordenação. Hoje no Rio Grande do Sul, como ele existe há mais tempo, ele tem algumas articulações que estão um pouco mais avançadas, dialogando junto com a frente parlamentar no estado, né? E nós aí constantemente vamos estar provocando essa frente parlamentar a defender os nossos casos. Santa Catarina tem um fórum que ele é mais recente, ele é mais novo, tem aproximadamente 1 ano, né? Mas já vem a largos passos, né? Coletando tudo aquilo que já foi construído no restante do Brasil enquanto fórum, para também garantir que as políticas públicas consigam chegar. Hoje está sob a coordenação em Santa Catarina do pai Reginaldo de Bará, né? E com uma coordenação também bastante ampliada, onde traz para dentro do Fórum de Santa Catarina, por exemplo, atores que são de Umbanda, que são de Candomblé e que são também de Almas em Angola, trazendo essas características que são peculiares do Estado como um todo. É difícil dizer, né, a relação do avanço, né? Porque o avanço e o retrocesso ele está constantemente no enfrentamento ao nosso povo. Então, sempre quando surge demanda e precisa ser demandado, o Fórum está ali a postos para defender os interesses do nosso povo e pensar coletivamente como é que pode avançar ainda mais, né? Então, tem alguns projetos que a gente já avançou em relação ao Fórum, que foi, por exemplo, agora, algo que o Brasil todo está envolvido, que foi a protocolação da PL Macota Valdina, PL 1279 de 2022, no Congresso Federal em Brasília, né, que é uma PL que vai, de fato, garantir que nós possamos ter acesso a uma série de reparações na área da segurança alimentar, saúde, educação, segurança e outros fatores de saúde que não são tão importantes enquanto uma parte importante da sociedade brasileira. Com relação, depois a gente volta na questão do Função Pótima. Agora vamos falar um pouco também da Secretaria Estadual do PDT Axé, mas não de cunho político-partidário, né? Eu acho que tem outros projetos aí que a gente pode estar falando como é que está sendo desenvolvido em Porto Alegre, né, ou no estado, essa questão do PDT Axé. Acho que é interessante também te ouvir nesse sentido aí. Perfeito. O PDT Axé é um núcleo dentro do Partido Democrático Trabalhista que foi constituído justamente para pensar como a gente faz para fazer com que o nosso povo de matriz africana, de fato, tenha um espaço de representatividade, de cobrança dos parlamentares, tanto os parlamentares do Legislativo quanto os atores do Executivo que seja no Partido Democrático Trabalhista. E também de pensar, junto aos outros partidos do campo progressista, como é que a gente avança nesse processo, né? A gente sabe que é muito difícil, né, a gente conseguir espaços de diálogo, espaços de poder, espaços de realmente de fazer um enfrentamento, já sendo na sociedade, que está num partido político. Os partidos políticos continuam sendo partidos majoritariamente brancos, majoritariamente masculinos, e que continuam com o mesmo preconceito com o racismo perante a nossa religião. Então o PDT ele construiu, né, esse espaço justamente para dar esse potencial de fazer com que atores que sejam de matriz africana tenham um espaço de fazer um diálogo para dentro do partido. Hoje o partido no Rio Grande do Sul ele já está ali em alguns municípios, já está em Viamão, já está em Porto Alegre, já está em São Leopoldo, e já está em Gravataí, Passo Fundo, São Jerônimo. Bem, são vários municípios que estão se constituindo, justamente para que a gente consiga potencializar, inclusive, as candidaturas dos atores de matriz africana a partir do partido, né? Uma pessoa que vai se candidatar hoje, ela tem que enfrentar vários degraus, né? Primeiro ela tem que conseguir se filiar, depois ela tem que conseguir passar numa convenção, e aí depois contar ainda com voto popular, né? Então, conseguir ter um espaço que a gente consiga, de fato, dialogar para dentro de um partido político, que nós, enquanto matriz africana, somos para além de fazer aquilo que eles consideram macumba, que nós somos uma tradição, que nós temos um valor histórico para a construção desse Estado, do país, ele é muito importante. Então o PDT Axé tem esse papel, né, de fazer esse diálogo político
a partir dos povos de matriz africana, para além da negritude. Afinal, nem todo macumbeiro é preto e nem todo preto é macumbeiro, né? Então, fazer isso dentro dos partidos, somente a partir dos movimentos negros ser consolidados, muitas vezes afasta nossos irmãos e irmãs de axé, que não são genuinamente negros, né? E também não queremos abrir um debate para o colorismo, né? O menos preto, mais preto. E sim aquilo que a nossa ancestralidade diz que nós somos quando nós nos iniciamos e o nosso orixá foi revelado para nós. Até porque hoje o axé, houve um embranquecimento da religião, né? Hoje tem muitas pessoas de pele clara, brancas, enfim, né? E mais até que negros. Acho que quase 90% da religião, acho que todo o Brasil falando, não só de Porto Alegre, né? A maioria foram as pessoas de pele clara, branca, né? A raça branca. E a gente não entende essa intolerância religiosa e crime racial, mas enfim. Dentro dessa questão do PDT Axé aí, né? Aqui eu também ajudo a mãe Eliane, faço parte também do PDT Axé aqui em Santa Catarina, né? Liderado e chefiado pela mãe Eliane, né? E o nosso grupo tem um grupo de pessoas atuando, né? Formação político-social, não partidária, né? A questão do nosso povo aí. Eu acho que tem muita coisa para ser avançada, né? Mas eu não quero entrar muito na questão da política partidária, que não é o foco, né? O nosso foco é o povo de axé, né? Então também é importante dizer que o Babafio está lá no PDT Axé. Eu não recordo, eu sei que o Tucano Afro, tem o Tucano Afro, que é parte do negro, não sei se tem Tucano Axé, mas não sei se também tem outros partidos que lidam com essa temática, assim, que nem o PDT, né? Mas o pessoal que tiver, né? Eu sei que tem o PMDB Afro também, mas de axé acho que o PDT é o único, né? Que eu não sei. Com o termo axé, sim, né? Mas outros partidos já vêm sendo articulados e motivados a partir da própria frente parlamentar para construir seus núcleos que vão debater as nossas pautas, né? Hoje, o Partido dos Trabalhadores já conta com um núcleo de povos tradicionais, né, em pleno avanço. O Partido Socialista da Liberdade, o PSOL, hoje conta com uma setorial, né, já aprovada a nível nacional. O PCdoB já vem amplamente debatendo internamente nas suas fileiras a construção também desse diálogo, hoje faz através da UNegro, ou de alguns membros da UNegro que são do PCdoB. O PSB também, a partir da negritude socialista, também vem ampliando seus debates para construir também um núcleo. Outros partidos eu conheço que têm movimentos afro, né? Como o próprio PSDB, que tem o Tucanafro, tem movimentos que são ligados mais à negritude. Mas ao axé, que eu sei que já estão se movimentando, são esses 5 que eu sei. Com relação, mudando o nosso tópico aí, na Coordenação Nacional de Formação da TEA Legislativa, em defesa dos povos tradicionais de matriz africana, ali, a mãe Eliane está ali fazendo uma pergunta. Viu, devemos talvez explicar um pouco mais que foi em 2007, quando a lei 3040, o CNPCT, que a palavra tradição foi incorporada aos povos de terreiros, para que possamos entrar em editais. Ou pode me dizer se estou equivocada? É a pergunta dela aí. Tá aí não. A mãe traz ali, é super importante, né, quando a gente vai falar de política pública, que foi em 2007 que foi implementado, né, o decreto 6040, né, que vai tratar do reconhecimento dos povos tradicionais como um todo no Brasil. Então a gente vai falar de cigano, a gente vai falar de pomerano, a gente vai falar de indígena, vamos falar de quilombola, vamos falar de pescador, de marisqueira, comunidade de fundo de pasto e outras comunidades e povos tradicionais que existem no Brasil há muito tempo, né? Tudo isso a partir da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que diz que quem pode se autodeclarar somos nós mesmos. Não é ninguém de fora que vai poder dizer que nós somos quem nós somos, né? Quem vai dizer que o Pai Ribeiro é o Pai Ribeiro é quem é da tradição. Quem reconhece nele a autoridade tradicional que ele é. Bem como, a partir desse decreto, várias políticas para povos e comunidades tradicionais do Brasil foram possíveis de ser implementadas. Pensando na territorialidade, pensando na alimentação, pensando numa série de questões. Então, lá em 2007, este processo se iniciou. Porém, o próprio decreto 6040, ele tem uma fragilidade de ser um decreto, né? E sendo um decreto, o presidente da República, a qualquer momento, ele pode revogar, pode derrubar o decreto. E é por isso que
os povos tradicionais organizados se mobilizaram para construir as frentes parlamentares e, a partir delas, propor uma lei, né, um processo que seja uma lei federal, né, que aí sim muito mais difícil de ser derrubada, que constasse todos os processos que estão lá no Decreto 6040 e, para além dele, algumas coisas que não nos impactavam dentro do próprio Estatuto da Igualdade Racial, né, já que, como foi muito feliz na fala, dizendo que nossa tradição hoje não é uma tradição somente de pretos, o Estatuto da Igualdade Racial muitas vezes fazia esse recorte somente de raça. E aquele macumbeiro que não é preto, como é que fica? Né? Então, quando há esse reconhecimento a partir deste processo, e depois foi constituído o marco conceitual dos povos comunidades tradicionais, assinado pelo presidente da República também, Decreto 6040 pelo Lula, e o marco conceitual pelo Temer, onde reconhece ali, a partir do Estado brasileiro, que nós somos, para além de pai de santo, mãe de santo, doté, doné, cacique, chefe de umbanda e né? Que nós somos autoridades tradicionais de matriz africana, né? E todo aquele que não, porventura, não for iniciado, mas for reconhecido por uma autoridade de matriz africana, é uma liderança tradicional de matriz africana, né? E que nós nos reconhecemos a partir do que diz o próprio Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, né? Que nós podemos dizer quem nós somos, né? E não alguém de fora que tenha que apontar, tenha que referendar, tenha que dizer quem somos nós. E essa política, ela traz uma série de avanços, né? De avanços. E é isso que a gente precisa aprofundar, né? Quero aproveitar que a África Viva Fluip manda aqui. Você pode falar das principais pautas dentro do PDT Axé. Na verdade, é toda a pauta da sociedade em comum, né? Então, a sociedade, nós, enquanto povos tradicionais, precisamos de saúde, precisamos de segurança, precisamos de educação, precisamos de todo o processo político. A grande diferença é que o PDT Axé vai pensar isso a partir da visão de quem é de matriz africana. Somente a partir da nossa visão de mundo, né? Nada diferente. Né? A gente não quer que, por exemplo, quando se pense uma política pública para a educação, se faça um recorte que não nos veja, que não nos enxergue. Vamos pegar, por exemplo, e aqui a partir do Batuque do Rio Grande do Sul, a minha tradição não come arroz com galinha. Ela vai comer arroz com galinha no momento específico. Mas as nossas crianças, dentro da escola, na sua merenda escolar, são obrigadas a consumir arroz com galinha. Né? Pergunta se uma criança que é judia vai comer porco dentro da escola. Ou qualquer outro povo que tenha alguma alimentação específica. Não vai consumir. Né? Ela vai ter um recorte específico garantido na lei. Então, o PDT Axé e esses movimentos que se criam dentro do partido, pensando a partir dos povos tradicionais africanos, pensam também esses detalhes. Beleza, queremos garantir merenda escolar, uma merenda escolar de qualidade, uma merenda escolar sem agrotóxico para nossas crianças, porém, todavia e contudo, eu também quero garantir que as crianças possam se alimentar a partir do que a sua tradição determina, né? E não que sejam obrigadas a seguir o onde. Viu? Assim, ó, tem a Rosane Xavier falando, nós mulheres guerreiras precisamos desse espaço. As mulheres têm que tomar mais espaço mesmo, né? Eu sempre gosto de falar que no México, a legislação federal do México na eleição, 50% homens, 50% mulheres. Ou seja, as mulheres têm 50% é a vaga delas, preenchida por mulheres no Legislativo Federal no México, né? Então, e o Brasil ainda não está bem atrás disso aí, até por pouca participação das mulheres, assim, né? Conheço poucas mulheres que estão se lançando para algum cargo, alguma situação, né? E a gente precisa de mais mulheres aí, Rosane. Mas assim, ó, Fio, eu queria trazer um apelo, né? Que é o que eu tenho visto. Agora eu vou falar eu como cidadão. A questão da Secretaria da Igualdade Racial, que tu colocou ali a coordenação nacional, né? Com a tal da Secretaria da Igualdade Racial que tem nos municípios, enfim. Eu vejo que está muito interligado o LGBTQ+, muito interligado essa questão do povo tradicional de matriz africana, o povo tradicional indígena, sabe, ficou muito misturado. O que poderia nos esclarecer em cima disso aí? Porque eu vejo aqui que a Secretaria de Igualdade Racial deveria ter coordenadorias, né, de LGBTQ+, do negro, do povo tradicional de matriz africana, do povo tradicional de indígena, né, pessoas capacitadas, como tu bem disse, reconhecidas pelos seus pares, digamos assim, para desenvolver o trabalho.
E a gente vê aqui, eu vou falar um pouco por Santa Catarina, né? A gente vê a frente parlamentar aqui lidando de uma maneira meio global, né? Não tem uma divisão, né? Não tem conselho, a gente pediu conselho, o Instituto pediu conselho, querem fazer grupo de trabalho, né? E a gente quer abrir o espaço para dialogar. Eu queria discutir nesse sentido aí. Bem, são políticas públicas que são necessárias, né, meu pai? Inclusive não vou dizer que separar, mas criar essas subcoordenadorias específicas, né? Isso, é isso que eu digo, não é separar. A realidade, né, de cada um, todos são elementos que acabam sofrendo um preconceito de alguma maneira. Mas não é porque nós, enquanto negros, sofremos do racismo que a gente entende a homofobia. Não é nós, porque sofremos enquanto negros do racismo, que entendemos o machismo. Então, trazer essa especificidade para um nicho da população e que é grandemente expressivo, todos eles são, né, é necessário que se pense esses espaços a partir desses espaços específicos, inclusive que as pessoas que sejam desses nichos possam ali ser propositivas naquilo que lhes afeta, que lhes é mais caro, né, que é a própria garantia da vida. Então, hoje, infelizmente, a gente vê alguns mecanismos sendo criados, colocando tudo dentro de um processo onde eles chamam de minoria, como se fosse tudo a mesma coisa, tudo no mesmo balaio, né? É que nem o pessoal faz com a tradição de matriz africana, né? Ah, não, é tudo macumbeiro, né? Mas se eu faço o outro faz candomblé, não importa para ele. Aí que tá o X da questão, tá? Que eu estou tentando trazer à tona. Eu acho que os agentes públicos e políticos deveriam de dar esse norte para as pessoas, entendeu? Hoje, se chegar hoje na Câmara de Vereadores de Planalto, tem a frente parlamentar de igualdade racial lá, e trata de uma série de coisas. Mas eu não me sinto representado, enquanto babalorixá, enquanto tradicional de matriz africana. Não que elas não estejam trabalhando, eu ainda falei isso. Não, a forma com que está sendo abordada. Nós temos temas emergentes, né? Várias pautas importantes a ser tratadas, que pode se somar, inclusive, a nível federal, né? Só que nós estamos perdendo para nós mesmos em termos de organização, como sempre, entendeu? É por isso que eu queria te provocar nesse sentido, para te deixar a tua fala e a tua expertise nesse sentido. Como diz o pai Camargo, a transversalidade vai acontecer ao natural, mas nós não podemos dizer que povo negro e axé é minoria, entendeu? Exato. Mas eu acho que hoje o que falta para nós enquanto população brasileira, e aí eu vou colocar como um todo, né, e o Estado cada vez mais consegue garantir isso, né, de não politizar o nosso povo, de não garantir informação ao nosso povo, e acaba não garantindo, por exemplo, que nós, enquanto sociedade civil, independente da relação partidária ou não, podemos estar provocando, dentro dessas casas legislativas, a construção dessas próprias frentes. Hoje, por exemplo, e coloco à disposição de todos que estão nos assistindo, independente do município que seja, do estado que seja dentro do Brasil, né, todas as documentações e orientações necessárias, e esse é um dos meus papéis enquanto articulação política do Função Pótimo, para que a gente possa estar construindo essas frentes parlamentares específicas. Né? Basta que um vereador ou um deputado dentro do município ou dentro do estado se interesse pela pauta, né, seja o nosso fiel depositário, enquanto nós não conseguimos, infelizmente, eleger os nossos para estar lá, e esse é um dos grandes objetivos, principalmente nesse ano eleitoral, para que a gente consiga, então, estar provocando a criação, por exemplo, de uma frente parlamentar específica de povos e comunidades tradicionais de matriz africana dentro da frente parlamentar, né, dentro das casas legislativas, porque eu até entendo que muitas vezes se tenta fazer tudo a mesma coisa, mas as peculiaridades são muito específicas. Né? Não tem como tratar numa mesma frente parlamentar, né, que pode inclusive ser composta pelos mesmos vereadores ou vereadores similares, mas um caso de intolerância, de invasão de uma casa de tradição de matriz africana, ou um caso lá de apedrejamento, como já houve no Brasil, né, e tratar do mesmo caso do LGBTQIA+, que foi assassinado. São legislações que precisam ser construídas diferentes. Né? É isso aí. Ambas são importantes, eu te peço, mas eu peço para ti como líder, né, te peço, assim, como líder, que tu consiga trazer mais à tona essa pauta, né, essa separação é importante, porque assim, ó, isso demonstra organização e não tira força,
né? Porque, claro, por exemplo, tu pega um rapaz que tem essa questão de gênero, né? Ele pode ser ofendido, né? Por ter escolhas de gênero dele, mas também ele é da religião. Mas, afinal de contas, ele foi ofendido porque é da religião ou porque é de gênero, sabe? Essa confusão tem que parar, né? Eu acho que tem que parar essa confusão na raiz. Por que eu estou tentando dizer isso? Porque a legislação está muito incipiente, não tem muita jurisprudência, não tem muito entendimento, né? Comparando com a Maria da Penha. Hoje a Maria da Penha está avançada, mas tu chegar hoje no balcão lá, de um jeito ou de outro, o escrivão, o servidor, lá, o escrivão ainda tenta dizer que não é a Maria da Penha, que foi o que aconteceu aqui em Floripa, entendeu? Eles tentam descaracterizar o crime, entendeu? Se há o crime, sendo que a medida protetiva já existia no Código Penal, né? E a medida protetiva ganha mais espaço com a Maria da Penha, uma coisa que já existia na própria codificação de 42 do Código Penal. Então, é isso que eu estou tentando dizer, né? A gente está na hora de fazer um debate já mais focado nos segmentos e nas políticas públicas, né? E acredito que está bem avançado. Mas, assim, a pauta da mulher e do LGBTQ+, é muito mais, para meu ver, muito mais emergente, né? Do que certas outras pautas, é como tu disse, né? Então, eu queria discutir isso aí. Também ali o Maurício Gomes, já estava na hora do povo da nossa região ingressar com um partido próprio na política. Na verdade, tem o Raízes 88, né? Que está com um projeto de fazer, né? O Pai Ribeiro conversou ali, o Pai Ribeiro tem um contato maior com essa questão do Raízes 88, e a gente vai chamar ele para conversar no programa. E tem também o PPLE, que foi um partido que foi tentado montar, e até o Pai Camargo fez parte aqui em Santa Catarina, a mãe Liane, em todo o Brasil, e o Marcelo, do PDT Axé, que está hoje dentro do PDT, na época era acho que também estava envolvido, né, Fio? No PPLE, né? E também tentou-se, mas aí envolve assinatura e dinheiro, né? Em torno desse, acho que 50 mil reais, aí só para iniciar, para fazer cadastro, fazer estatuto e depois assinatura o resto do Brasil. Então, para fazer um partido nesse sentido, aí nós vamos ter que se unir mais no sentido de organização. Com relação a conselheiro municipal do povo de Terreiro de Viamão, como é que se iniciou esse conselho, como é quantas andas, né? Porque tu até comentou ali que ainda não tem uma legislação, não foi aprovada a diretoria, uma coisa assim. Não foi empossado. Empossado. Isso. Como é que está aí o conselho municipal em Viamão? Aí? Até para o pessoal tirar de case. Só dando um passo atrás, né? Primeiro, dizer, em relação ao assunto anterior, né, que é importante ressaltar que, de nenhuma forma, a gente quer dizer que as pautas LGBTQIA+, ou de mulheres, ainda não precisa avançar mais no Estado brasileiro. Né? Precisa avançar bastante, e também a gente não quer não lutar junto. A gente vai lutar junto, mas para legislações específicas. Tem uma pauta de LGBT, vamos estar todo mundo junto lutando para que ela avance no Congresso, mas a gente precisa também ter nossas pautas específicas. Em relação à questão de partido, durante muito tempo eu pensei, para Rafael e para Ribeiro, nessa relação de construção de um partido nosso, né? Durante muito tempo eu comecei a pensar nesse processo. E hoje, né, uma opinião muito pessoal minha, eu penso que, na verdade, a gente precisa estar dentro dos partidos que já existem, né? E fazendo, de fato, movimentações desses partidos, assumindo os espaços de poder dentro desses partidos, para que a gente consiga, de fato, juntos, um pensamento coletivo, independente do partido que nós estejamos, né, conseguir propor legislações para um processo. Porque, independente se a gente tiver um partido nosso, a gente vai precisar do voto de vários partidos para aprovar uma lei. Então, quanto, de fato, ter um partido com todo o esforço necessário no Brasil, com a quantidade imensa de partidos e pautas que tem, a gente vai conseguir aprovar ou não uma lei. Um partido só não aprova a lei. Né? Um partido só não aprova a lei. Quando nossos irmãos de axé, que são filiados a partidos, entenderem qual o seu papel dentro do seu partido, para além de militante, e levantar a bandeira, que muitas vezes também é do opressor que está dentro desse partido, é pensar, dentro do meu partido, eu sou do partido XYZ, eu preciso fazer com que os meus parlamentares, com os meus prefeitos, com meus vereadores, com meus deputados, votem as pautas do meu povo. E para isso, nós hoje, dentro da Teia Nacional Legislativa, nós temos, das frentes parlamentares, nós temos a Teia Nacional Legislativa, que é o espaço onde cada deputado, né, ou cada vereador, onde tem frente parlamentar constituída, não sendo de tradição de matriz africana, ele indica 2 autoridades ou lideranças tradicionais, pais, mães, iniciados,
para representarem o seu mandato, né, para fazer o debate do que o nosso povo precisa. Então, automaticamente, eu hoje sou representante do deputado Pompeu de Matos, junto com a mãe Andréia, São Leopoldo. Nós temos representante lá do deputado Túlio Gadelha, temos representante do deputado Thalida Petroni e vários deputados do Brasil todo que assinaram e formam o colegiado da Frente Parlamentar, que são de outros partidos, para que nós, enquanto povos tradicionais, dentro dos nossos partidos, das nossas especificidades, debatamos juntos e coletivamente a gente leve para dentro dos partidos e os convençam a botar nossas legislações, né? Não que eu queira botar contra, né, a construção de um novo partido, eu acho que é importante, mas é pensar que, para além disso, é pensar quem está afiliado em partido hoje precisa tomar pé de fazer com que o partido coloque as nossas proposições também na sua linha de raciocínio, porque senão não adianta estar afiliado a partido político. Ô, Babapeão. Fala, meu pai. Eu só acho assim, ó, eu até sugeri essa questão do partido pelo seguinte fato: o povo já está calejado, entendeu? Não é com o partido do fulano, está calejado de um monte de coisas que já se houveram ao longo dos anos em vários partidos, não é no teu, no fulano, do Beltrano. Então eu sugeri isso num estilo de esperança, que eu vi que nós negros, né, e nós da matriz africana, eu vi que o povo não vota no partido tal, porque o fulano tava lá, o fulano tava lá e só fizeram merda lá. Não vota no fulano tal, às vezes nem é pelo o representante, e sim pela legenda. Não leva mal, mas é só uma visão minha sobre esse assunto, entendeu? E eu acho, sim, que nós, né, temos que se movimentar para conseguir tomar um pé nessa história. Eu mesmo, já tinha dito para o Rafael anteriormente, né, eu sou religioso, eu não sou político. Mas me vi, de certa forma, nessa posição agora, porque eu percebi que não adianta, tio. Se eu não se mexer, tem coisas que vão nos atropelar. Mas ainda tem muitas pessoas com esse raciocínio. Até outro dia, botei no grupo ali, uma senhora disse assim, eu não quero saber de político nenhum, é o seguinte, o negócio é no galo. Eu perguntei para ela, tu tens casa aberta? Não, é sério, ela falou isso aí. E eu perguntei para ela, tem casa aberta? Não, eu não tenho casa aberta, mas eu não... Bom, então, tu não tá falando pelo coletivo, né? Tu tá falando por ti. Imagina se amanhã depois acontece um troço e fecha a casa da pessoa, né? Tu não vai sair pra casa, tu não tem casa. Então é complicado, entendeu? Mas o raciocínio não é eu tô falando de uma grande maioria, é por aí, sinceramente. Agora eu queria abordar um outro tema também, que é o seguinte, por exemplo, eu acho, sinceramente, o que a gente precisa na matriz africana é uma secretaria específica, entendeu? E dentro da secretaria, então, a gente formaria os núcleos, né? Conselhos e tal. Mas aí eu vi que aqui no nosso estado a gente não tem essa secretaria destinada para a matriz africana. Eu, sinceramente, a minha ideia era essa. Então, não é o partido A, o B ou C. Eu acho que a gente ia fazer uma força para aquilo ali sair do papel e se criar. Eu tenho uma pergunta, talvez, não sei se tu tem noção ou não. Tu sabe quantas casas de religião temos no estado? Pai, durante muito tempo se defendeu que nós tínhamos 65 mil casas. Eu considero que esse número é equivocado, né? Eu fiz uma pesquisa muito mais localizada, né? De ir de ponta a ponta, inclusive descobri de onde veio esse número, que era o número de pessoas autodeclaradas de religião de matriz africana no último censo. E eu entendo que talvez a gente tenha em torno de 30 a 35 mil casas, né, pegando um cálculo de coeficiente. Eu acabei visitando praticamente, creio eu, que uns 80 ou 90% das casas de Viamão, né, isso em 2020, em loco, literalmente peguei o carro, fui fazendo zigue-zague de rua em rua, bairro a bairro, onde tinha casinha eu parava, né? Seja algumas pessoas eu consegui conversar, nem todas, né? Só não atingi as regiões de Águas Claras, né? Águas Claras e mais para a parte da 040, perto da praia. Os outros bairros
100% deles eu fui ao longo de 45 dias, né? Claro, eu estava em campanha política e para mim era interessante. Mas eu fiz esse levantamento, né? Eu literalmente visitei casa a casa, né? Hoje sou vereador suplente aqui no município de Viamão. E se falava que Viamão tinha 3.000 casas. Eu visitei 480 casas. Então, eu acho que muitas vezes a gente acaba superfaturando, né? Eu acredito que sim, a gente tenha mais de 1 milhão de adeptos de tradição de matriz africana no Brasil, no Rio Grande do Sul, só no Rio Grande do Sul, né? Mas que não temos todos esses 65 mil que a gente acaba defendendo muitas vezes naquela fala empolgada ou repetindo a falácia dita anteriormente. Mas 30 mil casas já é casa pra caramba, ainda assim é mais casa que a Bahia. É muita casa, né? É muito adepto, né? Nós, com muita tranquilidade, se tivéssemos organizado, se quiséssemos mesmo, a gente já teria eleito vereador, deputado, em algumas cidades, inclusive prefeito, né? Mas precisa de uma organização, seja a partir da construção de um partido específico, e não quero dizer que sou contrário a esse processo, mas dizer que, para quem já é de partido, que faça esse movimento de motivar o seu partido nesse quesito, até porque o grande problema hoje, meu pai, é um só, é o ego. Eu não vou votar no Pai Ribeiro, eu toca assim, toca assado. Pai, eu fui muito crítico, acabo sendo conhecido hoje, né, no Batuque, por ser muito crítico, né, mas por uma imaturidade tradicional que tinha no período, né. Hoje o que eu penso é, não importa o que meu irmão faz, o que eu tento garantir é que ele possa fazer. Independente, se ele aprendeu assim, quem sou eu para dizer que não? Mas garantir que ele possa fazer. E num futuro, lá daqui a 30, 40, 50 anos, um conselho de anciões consiga definir esse processo. Mas hoje a gente não tem maturidade política, a gente não tem maturidade social para conseguir fazer com que isso alcance seu objetivo. O senhor falou em secretaria, né? Hoje, uma secretaria seria um órgão muito sensível, né? Que o Poder Executivo ele pode instituir numa legislatura e destituir na outra legislatura. Eu acho sensível, né? A PL Macota Valdina, que está no Congresso Federal, hoje ela prevê a construção de um Conselho Nacional, e aí sendo replicado para conselhos estaduais, como um órgão quase que independente do governo. Ele está lá na lei, ele pode ser instituído, como e aí eu vou pegar esse atravessamento, os conselhos municipais do povo de terreiro. Hoje nós temos o Conselho Estadual, que é um conselho já antigo, né? E com uma luta consolidada, e no município de Viamão conseguiu se aprovar em 2016 uma lei municipal que instituiu o Conselho Municipal do Povo de Terreiro, e por uma falta de força política e o racismo e a intolerância imperando dentro do governo que estava até ali instituído, nunca se chamou uma conferência, né? Então, nos mobilizamos aqui, e aí eu tenho que citar a mãe Adriana, tenho que citar pai Roberto, tenho que citar pai Magno, várias lideranças de Viamão, não foi uma luta minha, né? Eu entrei para somar neste processo, mas conseguimos coletivamente, né, pensando a partir do Função Pote uma frente parlamentar no município, e essa frente parlamentar fazer com que o conselho existisse de fato e de direito, e agora estamos aguardando só o período, né, que a gente instituiu, foi dia, acho que 6 de abril, 7 de abril, aqui a conferência municipal, e o governo municipal tem até 90 dias para empossar os conselheiros, os 12 suplentes e 12 titulares, e mais os conselheiros governamentais, e através do conselho começar a pensar outros processos que são importantes, entendendo que um conselho ele é o braço do poder executivo no município, né? E uma frente parlamentar é o braço do poder legislativo. E eu acho que é isso que o nosso povo também precisa compreender, né? Essas diferenças de poderes, até onde pode incidir, quem faz lei, quem aprova a lei, que muitas vezes nosso povo não tem informação e por conta disso fica refém de pensar que simplesmente o galo, né, fosse resolver tudo, né? Graças aos orixás, aos caboclos, aos exus, nos ajudam na nossa espiritualidade, na nossa saúde física e mental. Mas, uma vez eu escutei do mais velho, né? Que o orixá pensa da seguinte maneira: se meu filho levantar da cama e ir atrás dos seus objetivos, nosso orixá vai na nossa frente, nas nossas costas e do nosso lado, dando força para que a gente alcance o objetivo. Agora, se a gente sentar, o orixá, o caboclo, o exu vai sentar do nosso lado somente para fazer carinho e secar nossas lágrimas. Então a gente precisa fazer a nossa parte também, né? O Babafio, mudando também, vamos avançar, que eu me interessei também aqui. Eu nem sabia que existia. Eu sou humilde, né? Eu sou uma pessoa que considera muito humilde, assim, no sentido de conhecimento, né?
estamos sempre aprendendo. E aqui, presidente nacional das cooperativas dos povos tradicionais de matriz africana, como é que tu chegou nessas cooperativas? Como é que se desenvolve, já que é nacional, como é que está sendo desenvolvida os estados, né, os 27 estados, e 26, né, porque a base aí deve ser aí, e como é que se dá essa cooperativa? Qual é o intuito? Dá para te falar para nós um pouco sobre isso aí? Bem, a cooperativa é uma iniciativa do Função Pótima também, né, e ela foi começada a ser pensada lá em 2012, né, de como a gente conseguiria avançar nos processos da própria existência do nosso povo no Brasil, né. Então nós entendemos que nós precisávamos começar a discutir política, né, começar a discutir, não vou nem falar da aplicação, mas da discussão. Então criou-se então lá dentro 2 campanhas, uma que é a Tradição Alimentar Não Violenta, que vai discutir a política a partir do jovem, a partir da violência, da mortalidade da juventude negra. Começou a discutir então mulheres a partir de uma campanha que a gente acaba chamando de Sagradas Mulheres Águas, que vai discutir a preservação da natureza, nascentes, rios, mananciais, lagos e assim por diante, porque nós utilizamos isso dentro da tradição. Se pensou como é que se aplicaria essas políticas públicas a partir da construção da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, mas que nós tínhamos, então, que tomar as rédeas do poder econômico. Nosso povo ainda é, na sua grande maioria, no meu entendimento, pessoas de periferia, pessoas que têm uma baixa renda, né? Hoje, alguns poucos se destacam nessa relação de ter conseguido inverter essa lógica, mas a grande maioria das casas, independente do tamanho que ela for, ainda vai ter, na sua maioria de adeptos, pessoas que não têm tantos recursos econômicos. E aí também de compreender de por que nós não temos os recursos econômicos, simplesmente porque a gente é pobre? É só porque a gente é pobre? É só porque a gente não teve, não trabalha numa grande empresa, não teve faculdade, coisa e tal? Não. É porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, esse poder econômico está na mão daquele que é o opressor, aquele que quer nos matar. Hoje, por exemplo, garanto que a maioria de nós, ou na totalidade quase 100%, não sabe de onde vem o cabrito que sacraliza o seu sagrado. Não sabe, né? Não, vem do aviário ali, vem do aviário que eu compro ali na Ipiranga ali. Não vem. Porque aquele cara ele vai comprar de alguém, né? Que vai ser um atravessador, que na sua grande maioria vai trazer do maior rebanho de caprinos do Brasil, que fica no Nordeste brasileiro, né? É Piauí, é Bahia, é lá que tá os grandes rebanhos. E que 70% desse rebanho, inclusive, vai para exportação. Ele vai para exportação. E ele vem aqui para o Rio Grande do Sul de maneira totalmente ilegal, né? Com uma GTA fria, pagando propina, e muitas vezes sendo transportado pelo evangélico que quer nos bater, né? E aí, né, se o nosso aviário está comprando o cabrito do transportador que é evangélico, automaticamente esse evangélico está pagando o seu dízimo e automaticamente está pagando para os partidos políticos eleger quem está nos batendo. Então, peraí, então a gente está pagando para apanhar? Essa é a relação. Essa é a relação econômica, né? Hoje, por exemplo, tem fábricas de vela na região metropolitana de Porto Alegre que são de pessoas que são evangélicas. Nós já identificamos 3, inclusive uma aqui em Viamão. E as pessoas estão lá comprando aquela marca, dizendo que aquela marca é a melhor do universo. Até pode ser, mas a pessoa está comprando uma pessoa que é evangélica. Quantos dos nossos, durante muito tempo, faziam o seu axé na tia Maria do bairro, que era a senhorinha evangélica que estava lá, gritando glória a Deus e nos excomungando e pegando nosso dinheiro. Pensar a relação do cooperativismo é pensar e o Black Money durante muito tempo, durante muito tempo fez essa fala, que é comprar nós dos nossos, né? Eu não sei qual é a profissão do pai Ribeiro, do pai Rafael, mas eu gostaria de contratar os serviços de vocês ou comprar os produtos de vocês, porque eu sei que em dado momento esse dinheiro não vai virar dízimo, ele vai dar obrigação para o sagrado. Sim. E se ele vai dar obrigação para o sagrado, ele vai alimentar uma comunidade, seja a comunidade interna do terreiro, seja a comunidade no entorno do terreiro, porque nós fazemos um papel social imenso a partir das nossas casas, né? E eu duvido que alguém vai dizer que não, porque nós fazemos. Então, pensar uma cooperativa nacional é pensar que nós precisamos trazer essa relação econômica para dentro do domínio do nosso povo, fazendo com que nós arranquemos esse atravessador, que cobra um valor absurdo para trazer, por exemplo, os animais, lá do Nordeste para cá, né?
redução, conseguimos fazer uma redução de custo, uma legalização desse transporte, uma garantia de origem e fazer com que o animal que o Pai Ribeiro comprar para dar obrigação agora esse sábado seja um animal legalizado. Um animal que tenha realmente garantia de origem, tenha vacinação adequada. Porque olha o risco que nós nos colocamos quando nós abatemos um animal que a gente não sabe qual a origem e que o animal foi vacinado ou não. Isso é risco de saúde. Tá, eu tenho uma pergunta que não ficou clara para mim, entendeu? Que é a seguinte, por exemplo, essa cooperativa, ela tá vigente ou ela tá no papel? Hoje a gente fez a nossa assembleia no dia 3 de maio, a gente está finalizando os processos da documentação, mas ela já tem CNPJ por causa que ela foi criada a partir de uma cooperativa modelo, né, que já tinha sido constituída, e hoje ela já está com a assembleia constituída e coisa e tal, mais uns 10 dias ela vai estar já liberada para novas compras, novos consumos, né? Uma cooperativa de produção, consumo e trabalho, ou seja, ela pode pensar o processo da compra coletiva, ela pode pensar o processo de execução de trabalhos manuais, a partir das pessoas que prestam serviços, ou ela pode pensar a produção para aqueles que vão criar bicho, que vão plantar e coisa e tal, e assim por diante. Entendi. E hoje ela está... E como é que compõe... Como é que compõe essa cooperativa, Babacão? As pessoas... Como é que elas... Vocês conseguem me entender? Você compôs ela? Como é que as pessoas... Como é que ela foi constituída ou como é que as pessoas podem fazer parte? Fazer parte? Eu entendi que tu já tem fazer parte, né? Vamos colocar duas perguntas, então. Uma, como é que fazer parte e como é que ela está composta? Perfeito. Hoje, falando da diretoria, né? Hoje fui eleito enquanto presidente na última assembleia. Temos como vice-presidente Cota Mulangi, que é uma cota do Candomblé de Angola, mas moradora de Pelotas. Temos como presidente de honra Tata Ganga de Lê, de São Paulo. Temos como primeiro financeiro aqui de Porto Alegre, diretora financeira Yaita Najara de Oxum, filha de Pai Juarez. Temos como segundo financeiro Keila de Oxum, do Distrito Federal. Temos como primeiro secretário a Olessa, do Rio de Janeiro. Como segundo secretário, Samuel, também é de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul. Temos como primeiro... Bem, eu não vou lembrar de cabeça agora nosso conselho fiscal. Mas isso tudo bem, só para a gente ter uma noção. Não entendi. Isso é nacional, né? São pessoas do Brasil todo, também temos conselho fiscal, pessoal da Bahia, tem um pessoal do Rio Grande do Norte também envolvido no processo, e do Espírito Santo, se não me falha a memória. Como é que as pessoas fazem parte, né? Tem duas maneiras de entrar hoje para a cooperativa. O nosso grande motivador é trazer todos os materiais para que as pessoas possam constituir as cooperativas das suas cidades, né? Constituindo 3 níveis de cooperativa. Uma cooperativa do município, né? Em Porto Alegre, hoje a Yaita Najara vem tocando o processo de constituir a cooperativa de Porto Alegre. Eu e a mãe Viviane de Oxum, aqui de Viamão, e o tamboreiro Wagner de Xangô, o Negrão, na cooperativa de Viamão. E as outras cooperativas também vêm constituindo Pelotas e assim por diante. No estado, a responsável é a Vera Soares, né, do Oió, que vem tocando os processos. E os outros estados também estão na mesma batida, né, constituindo as suas cooperativas. A cooperativa nacional... Por que esses 3 níveis, né? Porque a gente entende que a comercialização primária, ela acontece no município, né? No município... O aviário fica no meu município, eu compro o rancho da macumba no meu município, então eu preciso pensar essa relação local, né? Coletivamente. Quando eu vou para o Estado, eu vou pensar em compras coletivas a partir do Estado, por exemplo, né? O que o Estado precisa? Né? Então, vamos dizer que nós 3 somos de 3 municípios diferentes, no estado do Rio Grande do Sul, presidentes de cooperativas locais, e os nossos cooperados estão precisando comprar vela. Olha o preço da vela de 7 dias. Aqui no meu bairro tá R$12, uma unidade, né? Sim. E mesmo os pequenos fabricantes, quando vão fabricar, a parafina tá um absurdo. Eles vão comprar um baldinho de 20 quilos, vão fazer meia dúzia de vela, vão pagar R$800 um baldinho de parafina. Então, é pensar como aumentando o consumo concentrado, nós conseguimos baixar absurdamente o custo e também garantir que os processos tanto de origem animal, vegetal, mineral, as folhas,
pessoal de Candomblé, que é muito importante, consigam chegar a nós de maneira controlada. E também estamos à disposição para fazer explanações mais profundas destes processos, porque são processos que foram pensados justamente para mudar esse paradigma, esse panorama que a gente acaba vivendo, né? Não, deu bem para entender, tranquilo. Assim, para nós vamos caminhar para o fim do programa. Eu queria ali falasse um pouco também do marco. Teve um marco lá em Brasília, né? O marco. Isso. Marco legal. Dá uma faladinha para o nosso povo aí. Marco legal, dá uma faladinha o que seria esse marco legal para o pessoal, né, ficar sabendo aí. Perfeito. No dia 18 do mês passado, nós, após 2 anos que realizamos o seminário, webinário, né, nacional dos povos tradicionais de matriz africana a partir da Teia Nacional Legislativa, passamos 2 anos enquanto partidos políticos, os 5 partidos principalmente, que compõem o colegiado da Frente Parlamentar, que é PT, PDT, PSOL, PCdoB, PT, PDT, PSOL, PCdoB e PSB, compõem o colegiado, mas hoje 26 partidos assinaram a Frente Parlamentar. Os povos tradicionais desses partidos começaram a pensar qual seria uma legislação que, de fato, fosse a primeira legislação que fosse feita para nós. Nós temos lá Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Igualdade Racial e o Estatuto da Macumba. Cadê? Né? Nós queríamos este processo, esse avanço. Então, protocolamos, né, a PL, que o pessoal pode anotar aí, 1279 de 2022. Nós demos o nome de Macota Valdina, que foi uma macota, que seria equivalente à EQED baiana, que fez um trabalho de política, de pensar a política para o nosso povo muito grande naquela época, foi batizado com esse nome, e nós consideramos de marco legal. Ou seja, a primeira iniciativa de uma legislação federal que vai tratar de tudo que é política pública, ou pelo menos na forma mais bruta, para todo o povo de matriz africana no Brasil todo. Seja batuque, umbanda, candomblé, tambor de mina, xambá, quimbanda, não importa. Não importa a variante que for. Ele está pensando justamente no processo como um todo. Hoje já está tramitando na Comissão de Direitos Humanos, a qual tem, para quem me acompanha no Facebook, tem uma fala que eu fiz lá, estive lá em Brasília, em loco, representando os processos do fórum e do partido lá, né, para que nós consigamos passar. Mas estamos aí agora num processo de pressionar, né, os parlamentares, os deputados federais, para que a gente de fato consiga ter essa lei aprovada o mais rápido possível e no próximo ano, se Olorum assim nos permitir, com um governo progressista no poder, independente do partido, sendo um governo progressista no poder, nós consigamos ter essa PL aprovada. Legal. Ribeiro, uma perguntinha para nós aí? Não, na verdade a gente já está bem dentro do nosso limite, mas para nós finalizar, foi um prazer eu te conhecer e saber da tua história, da tua jornada. Deixei um pouco o Rafael, ele domina mais a política como eu, e o negócio eu sou mais macumbeiro, o Rafael é mais político, então ele fala mais que eu nessa área. Quando chega os macumbeiros aqui, eu detono, né? Eu aperto ele tudo longe. Chega os políticos, é com ele. Então, mas eu tô gatinhando aí, entendeu? Tô me interessando mais, eu tô formando bons parceiros, bons amigos aí. Tenho certeza que uma hora aí eu vou visitar para mim poder me inteirar um pouco do teu trabalho. E tá bem legal. Mas agora eu queria te dizer o seguinte, tem alguma mensagem que tu queria deixar o povo da matriz africana? Eu acho que eles já entenderam que o teu trabalho é bem importante, está bem diversificado, né? Tá tirando com as 4 linhas, né, velho? Vamos ver o que tu bota, o cara tá chuta, cabeceia, ataca, tá bonito, entendeu? Te parabenizo aí e gostaria de saber qual é a tua mensagem aí pro povo, querido. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, pai Rafael, pai Ribeiro, ao Grande Axé por esse espaço, né, de poder fazer esse diálogo, né? Eu acho que é sempre importante a gente falar um pouco mais disso, né? A gente fala bastante de macumba, a gente conhece muito macumba, a gente vive isso, mas como é que a gente garante que a gente possa fazer essa tradição viva, né? Eu brinco sempre que a luta ela é muito pequena, a que eu faço. Quando eu penso nos meus ancestrais que tiveram que resistir para
fazer que nós fôssemos quem nós somos hoje, resistir no tronco, resistir quando a sua língua foi arrancada da sua boca, e por isso hoje nós não compreendemos o que nós cantamos, o que nós falamos dentro da tradição. Teve o seu corpo vilipendiado no tronco, teve as suas mulheres estupradas, teve as suas crianças mortas, e tendo sido arrancado do próprio território. E que hoje a gente precisa lutar politicamente para que a gente consiga reaver esse território, reaver esses grandes impérios que nosso povo foi. Né? Nós não somos descendentes de escravos, somos descendentes de pessoas que foram sequestradas, escravizadas e trazidas para cá à força. Deixar como recado que eu me coloco 100% à disposição de todo irmão ou irmã que queira pensar junto, né? Eu sempre falo que é pensar junto. Como a gente pode avançar mais ainda na construção de política pública, pensar mais ainda em como a gente pode avançar na reparação histórica. Vou deixar meu contato aí, meu celular particular. Eu tenho minha página lá, Babafio, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tem meu canal também, página Batuque RS, que a gente vai tentar trazer cada vez mais informação por esses dois canais, também pelos parceiros aí, para que de fato a gente consiga fazer com que as pessoas compreendam e venham para a luta junto, né? Essa eu acho que é a nossa grande dificuldade, é ter mais braços, né? A gente não pode pensar, tem um me representando lá, mas a gente precisa ter mais braços, mais pessoas compreendendo. Dizer que aqui para o estado do Rio Grande do Sul e em outros estados a gente vai estar realizando ao longo deste mês e do próximo, algumas audiências públicas que é de extrema importância que o nosso público faça presente, que são audiências públicas que vão estar debatendo essa PL, vão estar apresentando essa PL no município e no estado. E para aqueles que não têm frente parlamentar constituída no seu município, acho interessante, me chama aí, eu ajudo a dar toda a base. Quer constituir fórum no seu município para fazer esse debate, para ter mais informações? Me chama que eu dou todas as informações necessárias. Quer construir cooperativa? Me chama que eu dou todas as informações necessárias. A gente é uma grande família, né? Enquanto povo de matriz africana, a gente é uma grande família, independente da nação, independente da feitura, independente do que cada um corta, se corta pela cabeça, se corta pelo pé, isso não me importa. O que importa é que a gente consiga garantir que não eu, não o pai Ribeiro, não o pai Rafael, mas que nossos filhos, que nossos netos possam ter a oportunidade de sentar numa mesa de bede, assim como nós sentamos, assim como os nossos sentam hoje, mas que estão em perigo de não poder nem comer um amalá num futuro bem próximo. Então estamos aí para construir junto. Novamente agradecer aos dois anfitriões que me receberam, me convidaram e me colocar à disposição, não das pessoas, mas dessa ancestralidade que fez de nós quem nós somos hoje. Muito obrigado, Babafio. Muito obrigado, Babafio, pela explanação. Aprendi hoje alguns tópicos contigo. Né? Acho que nós temos que passar sempre, transparecer sempre o que a gente é. Eu procuro ser humilde, minha formação é jurídica, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender com os irmãos de axé. Eu sempre aprendo com o Ribeiro aqui, numa coisa ou outra. Sempre já passou outros palestrantes aqui, convidados, né? Eu sempre aprendi. Então, assim, acho que o motivo desse programa aqui é justamente a humildade de poder ouvir e aprender com quem sabe, né? Então, a gente... aquela máxima, né? Escutar com quem sabe ou escutar os mais velhos, né? A nossa religião tem muito disso, né? A gente escutar com os mais velhos, né? Sentar para escutar. Para ser um bom pai de santo, tem que ser um bom filho de santo, né? Então, eu penso dessa forma. Queria te agradecer imensamente aí pelo debate. Cada vez mais o sarrafo está subindo, está vindo gente importante falar nesse programa aqui, que cada um passa aqui e deixa um pouco mais de conhecimento para todos nós aí. Desejo para ti uma boa noite. Agradecer a mãe Eliane de Chapanã e Butiá, cedido aí o espaço para estar nos brindando essa noite, a mãe Eliane, que está de obrigação, né? O pai Chapanã. E o pai Ribeiro, um forte abraço. Tá? Acorda, batuqueiro. Né, pai Ribeiro? Acorda, batuqueiro. Eu quero dar um alô para todo mundo aí, agradecer o carinho. Eu tenho certeza, Phil, que dessa vez eu vejo assim, que o povo está se movimentando mais com a questão da matriz africana. A gente está se movendo. Eu tenho outros amigos meus que também estão fazendo um trabalho bom, e eu acho que o troço vai tomar outra linha, vai tomar outra forma.
uma coisa que eu acho que é essencial, né? Eu conversei outro dia com o pai Zeca, é a gente fazer o censo para ter a noção de quantos somos. Isso era um fato essencial, né? Entendeu? Até mesmo se a gente começar a reivindicar alguma coisa. Então, quero deixar aqui essa mensagem e um forte abraço aí, como torno a dizer, foi um prazer, espero que a gente consiga ir além e conversar mais, entendeu? E seguir o nosso destino, né? Tá certo? Forte abraço, querido. Acorda, Basqueiro! Até a próxima edição. Acorda, Basqueiro.